Muito bem, então agora, conforme prometido, o assunto é RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Isso aqui, gente, muito cuidado, tá? Eu peço aqui uma atenção especialíssima de vocês, porque esse assunto mudou demais com o pacote anticrime, tá? Então cuidado, provavelmente os livros aí que vocês estão estudando estão todos desatualizados, né? Vamos tomar cuidado com o material desatualizado, tá? Então o RDD, ele surgiu por uma razão muito simples, né? Que eu acho que todo mundo sabe. Por conta do PCC, né, o primeiro comando da capital, aquela organização criminosa aqui do estado de São Paulo, tá? Então, por conta lá do PCC, do Marcola, né, o governo aqui do estado achou que seria interessante ter uma punição, um regime mais rigoroso para esse tipo de preso. Então, assim que começou, isso aí já faz aí uns 15 anos, né, e a ideia, né, era tentar isolar esse tipo de preso, esses presos aí que exerciam uma certa liderança, mas foi uma coisa que nunca funcionou muito bem, né, porque tem uma série de limitações. E aí, o pacote anticrime, que entrou em vigor agora no último dia 24 de janeiro, ele mudou tudo, né? Então ele tornou muito mais rigoroso esse negócio do RDD, eu vou apresentar para vocês como que era e como que ficou. E também lembrando, né, que aqui a gente está falando de lei penal, então, portanto, o entendimento majoritário é que isso não pode ser retroativo, tá? Então vale só para os crimes cometidos já na vigência da nova lei, né? Então, para os presos antigos, não se aplicam as regras que eu vou mencionar agora, tá? Então vamos ver como são essas regras, né? Então o RDD a gente vai encontrar lá no artigo 52 da LEP, né, que é a Lei de Execução Penal. Então, primeira coisa, quem pode ir para o RDD? Né? Quem são as pessoas que podem ser premiadas com esse regime, que na realidade não é bem um regime prisional, né? Regimes são só aqueles três que vocês já sabem, né? Fechado, semiaberto e aberto. O RDD é muito mais uma punição, né? Como vocês vão ver. Então isso aqui vai ser, para quem pratica crime doloso, né, ou falta grave, né, crime doloso que é falta grave, durante a execução da pena, e isso pode gerar subversão da ordem, né, ou disciplina internas. Você não está pensando mesmo no preso que faz rebelião, né, que faz muita coisa errada durante a execução da pena, tá? Também fala aqui do preso nacional ou estrangeiro, representando aqui perigo para o estabelecimento ou para a sociedade, né, de novo, direcionando claramente aqui para esse tipo de preso, né, que exerce aí lideranças no PCC ou organizações do tipo. E também, vejam vocês, né, apenas quando existem aí suspeitas, né, fundadas suspeitas de envolvimento em organizações criminosas, né, em associações criminosas, em milícias privadas, que são filhotes lá do antigo crime de quadrilha ou bando. Não se preocupem, vocês vão ver isso depois no próximo semestre, quando estudarem lá o artigo 288, que era o antigo crime de quadrilha ou bando, que hoje tem uma série de filhotinhos. Por hora, o que vocês precisam saber? Tudo isso é crime organizado e é algo que o pacote anticrime tem assim, uma preocupação muito grande, né? Então, o pacote anticrime sempre pensando no crime organizado, sempre prevendo punições maiores. Então, se o cara tem aí algumas suspeitas, né, indícios de que ele participa desse tipo de atividade, ele também está sujeito ao RDD, e vejam vocês, ainda que ele não pratique nenhuma falta grave. O que é uma coisa meio complicada, né? Então, primeiro, eu não preciso comprovar que ele participa desse tipo de organização. E também não precisa fazer nada errado durante a execução penal. Só ele participar desse tipo de organização já pode gerar aqui a sua colocação no RDD. Uma coisa um pouco discutível, né? Vamos ver como que isso vai caminhar nos próximos anos pela jurisprudência, né? Uma coisa complicada. Bom, gente, o que mais nós temos, né? O que acontece no RDD? Então, quais são as diferenças do preso que está em RDD, né, e para os outros que não estão? Bom, primeira coisa, duração, tá? O RDD, ele dura até 2 anos no máximo, tá? Então não é para sempre, né? Em princípio, a pessoa é colocada em RDD, depois no máximo 2 anos deve voltar para o regime em que estava. Sendo que esse período de 2 anos ele pode ser prorrogável por mais 1 ano, sucessivamente, né? Então depois de 2 anos, se houver motivo, mais 1 ano, depois desse mais 1 ano, e assim por diante, tá? Isso aqui mudou muito, tá? Muito cuidado, porque antes do pacote anticrime, o que nós tínhamos? Que esse período era de até 1 ano, tá? E ele não podia durar mais, né? Então você podia ter o RDD várias vezes durante a execução penal, né? Mas a somatória de todas essas vezes, né, todos esses períodos em que o sujeito ficava em RDD, não podia ultrapassar 1/6 da pena, tá? Então, o máximo de duração que poderia ter esse RDD era 1/6 da pena.
Hoje não tem mais limitação. Então hoje é assim, é 2 anos, e depois mais um ano, mais um ano, mais um ano. E na prática, né, o sujeito poderia ficar quase que a pena inteira em RDD. Que é outra coisa também um pouco complicada, que mudou bastante. Tá? Depois, outra característica que não mudou, cela individual. Então, isso continua sendo a mesma coisa. Né? Visitas, né? Agora, quinzenais, tá? Antes eram visitas semanais, então diminuiu, né? De até 2 pessoas, em um local todo especial. Depois vocês dêem uma olhadinha, lição de casa, dá uma olhadinha lá no artigo 52 da LEP. Um lugar lá todo especialmente preparado, para que você não tenha transferência de materiais, né, de objetos, celular, armas, esse tipo de coisa, por apenas 2 horas, tá? Sendo que essa entrevista pode ser, essa conversa, né, pode ser gravada e acompanhada por agente penitenciário, dependendo aí de autorização judicial. Obviamente, né, gente, antes que vocês me perguntem, isso aqui não vale para a entrevista com o advogado. Tá? A entrevista com o advogado, existem aqui as prerrogativas, né, que existem, então, portanto, em princípio não se aplica essas regras. Né? A entrevista com o advogado tem as regrinhas lá da Constituição Federal, do Estatuto da OAB e assim por diante. Ou seja, né, acaba ficando meio complicado, porque advogado, infelizmente, nem todos, claro que está cheio de advogado que é muito honesto, né, aliás a maioria, mas tem advogado que está envolvido com crime organizado e leva recado, né, e faz as coisas. Então, isso é uma coisa meio complicado. Tá? O parágrafo 7º, ainda no mesmo artigo 52, ele fala, né, que se a pessoa, depois de 6 meses no RDD, não receber nenhuma visita, ela pode se conversar com familiares por telefone, né, durante 10 minutos, 2 vezes por mês. Tá? Então, isso vai ser possível também. Tá? Depois, a gente vai ter aqui um outro dispositivo que é interessante, que é uma possibilidade de fiscalização de correspondência, então que as cartas vão ser lidas, que é uma coisa interessante, por quê? Porque já acontece, né? Então, desde que eu estudo direito penal, eu ouço essa história, né, de que as cartas são lidas no presídio, né, que existe uma violação aqui do sigilo da correspondência por conta das peculiaridades do presídio, né? Então isso é uma coisa interessante, né, uma coisa diferente que vai aparecer aqui, tá? Depois, fala também que se tiver audiência, né, deve ser feita preferencialmente por videoconferência, de maneira que o preso não seja deslocado para ir até a audiência, né, e assegurado que o advogado esteja com ele na audiência, no local onde ele está. Então, se for videoconferência, ele está no presídio, o advogado pode acompanhar tudo do presídio, que é uma coisa também que não é uma grande novidade, porque a videoconferência vem sendo cada vez mais aceita, né? A tendência é essa, por várias razões, você já sabe. Então, mas só diz que preferencialmente será por videoconferência, por conta das características aqui que vão acontecer. Tá? E também, o preso em RDD vai ter uma restrição maior no que diz respeito a banho de sol. Né? Então, acho que eu já comentei com vocês em outras aulas, né? O preso normal ele fica em banho de sol muito tempo. Né? Ele acaba ficando boa parte do dia no banho de sol. O preso não, ele vai ter um banho de sol mais limitado, né? Também não vai ser aquele banho de sol junto com a turma toda, né? Muito comum os presos durante o banho de sol jogarem bola, né? Esse tipo de coisa. Banho de sol de RDD apenas com 4 presos no máximo, e tem que ser preso que não participe do mesmo grupo, da mesma organização, justamente para evitar confabulações, né? E tudo mais. Tá? Uma última coisinha sobre RDD. Como que ele é dado? Né? Então, como que o preso vai para o RDD? Veja, gente, muito importante, sempre por ordem judicial. Tá? Então, sempre vai ser o juiz que vai determinar que isso aconteça. Não é uma decisão do diretor da penitenciária. O diretor da penitenciária ele pode pedir para que isso aconteça, mas não é, né, ele que decide. Tá? Então pode ser o diretor da penitenciária, pode ser alguma outra autoridade administrativa, né? E é claro, como costuma acontecer a execução penal, pode ser também o Ministério Público. O promotor de justiça também pode pedir para que o preso vá para o RDD, porque tem interesse público, né? E vocês sabem que sempre que existe interesse público, o promotor tem legitimidade aí para fazer os pedidos. Tá bom? Então, gente, sobre RDD, isso eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos aí para todos.